Jesus, quando voltar na sua majestade com seus anjos e sentar no trono da sua glória, ele vai reunir todas as nações e vai dizer assim, eu vou ler o texto, Mateus 25:35, diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso, foste me ver. Aqui é uma expressão clara que naquele dia Jesus vai chamar aqueles que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, naquela separação entre as nações. Qual vai ser a medida de avaliação, o critério de julgamento para entrar no reino? Aqueles que tiveram misericórdia, aqueles que viveram amor. Porque estas coisas que foram lidas aqui, que foram feitas por aqueles que estavam à sua direita, as ovelhas, refletem o amor, refletem a misericórdia, refletem o cuidado com o próximo. E foi isso que Jesus ensinou e mais fortaleceu nas suas mensagens. E é isso que de Gênesis a Apocalipse a gente vai ver que o amor é a base de tudo. Porque quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, estamos cumprindo a lei e os profetas. E quando amamos o nosso próximo ao ponto de dar a nossa vida e aos nossos inimigos, ao ponto de orar e fazer o bem a eles, nós estamos vivendo o amor de Cristo. Mas, contudo, o que eu tenho a dizer, Jesus naquele dia, ele não vai falar, vinde bendito de meu Pai, entrar no reino de que está preparado desde a fundação do mundo, porque adoraste-me num templo de adoração, porque adoraste-me num templo de idolatria. Jesus, a medida que ele vai usar, a avaliação, o julgamento não está na medida. E aqui é para nações, mas hoje é para a igreja. O que Jesus fala aqui, falará naquele dia para as nações, hoje é falado para as igrejas. Porque o que a palavra de Deus vai falar aqui, o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o que eu tenho a dizer com isso? Hoje em dia, vemos reuniões engessadas impostas por um sistema religioso que não aperfeiçoa e edifica ninguém no amor e, às vezes, muito pouco no saber. Aí Paulo diz assim, em 1 Coríntios 8:1, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. É sempre bom a gente saber, é sempre bom conhecer, mas o que edifica é o amor. O que edifica é você se aprofundar e se aperfeiçoar cada vez mais no amor, porque Deus é amor. Chama-se de irmãos, mas muitas vezes não existe a verdadeira união de uma família de Deus. Chamam-se membros, mas está bem longe de ser um corpo, pois ensinam uma liturgia religiosa onde pouco se compartilha o amor fraternal. Num relacionamento forte de união, comunhão, interação, mas apenas reuniões para adorar a Deus em seus assentos, distantes um dos outros, em uma busca de bênçãos e interesses próprios. Jesus não mandou construir templos e santuários para entrarmos na sua presença e nem para adorá-lo. A única coisa que Jesus nos comissionou foi fazer discípulos por todo o mundo, cujo fim maior é reconciliar o mundo com o Pai e formar irmãos plenos no entendimento do amor para viver o amor de Deus, porque Deus é amor, para viver o amor de Cristo, porque Cristo é amor. Jesus conversando com uma mulher samaritana, diz assim, João 4:20, nossos pais adoraram neste monte, a mulher samaritana falando para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, mas vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. No entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. São estes adoradores que o Pai procura. O que Jesus está falando aqui? Que hoje em dia não se adora a Deus num local, que eu não vou num local para adorar a Deus, porque convém que a nossa adoração seja a todo tempo e a todo momento, em qualquer lugar, estando a todo tempo na presença de Deus, porque a nossa adoração começa aqui na nossa mente, no nosso coração.
Amém? Então Jesus nos mostra aqui nesse texto que não se adora nem em Samaria, ou Samaria, e nem em Jerusalém. O que convém que adore o Pai em espírito e verdade. E essa adoração não é no local aonde eu vou, mas é em qualquer lugar, a todo momento, quando eu estou em comunhão e elevando as minhas intenções e fazendo em amor e obediência a Deus. Essa é a verdadeira adoração que Jesus está falando aqui para essa mulher. Então, muitos entendem que a gente se reúne para adorar. Não, a gente se reúne para comunhão, para compartilhar o amor, para compartilhar a unidade do corpo, para ter relacionamento, para ter comunhão, para viver o amor, para ser aperfeiçoado no amor, para ser ensinado, para aprender a viver o amor, para aprender os princípios de Deus, para aprender tudo aquilo que nos conduz a Deus. Mas não propriamente para adorar a Deus. O corpo de Cristo é o santuário de Deus. Então, o santuário não é um templo, não é um local que se reúne, mas onde é o corpo de Cristo? É o Cristo, que é a cabeça, e todos aqueles que pertencem àquele corpo, os membros que estão unidos à cabeça. João 2,19, Jesus respondeu e disse-lhes, destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. O corpo de Cristo é o templo de Deus. Nós que estamos inseridos, nós igrejas que estamos inseridos nesse corpo, somos o templo de Deus, porque estamos em Cristo e Deus habita onde está Cristo e Deus habita em cada um de nós. Paulo vai falar que nós somos santuários de Deus. Então não é o local que você vai adorar. A sua adoração é a todo tempo onde você está. Em qualquer momento, em qualquer lugar. Amém? Jesus nos ensinou a formarmos um corpo, onde todos os membros perfeitamente unidos à cabeça crescem para a morada do Pai. É a cabeça que dá direção ao corpo. Somos o corpo de Cristo, santuários vivos, onde verdadeiramente encontramos a presença de Deus, e não em templos de pedras e tijolos construídos pelas mãos dos homens. É na reunião, na união, na comunhão de todos os membros do corpo de Cristo, onde cada membro é importante, tem sua função e serve da sua maneira a todo o corpo, para que todos cresçam na unidade, sendo aperfeiçoados no amor e na perfeição de Cristo. A união, a comunhão tem este objetivo. Efésios 4,11 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nos reunimos e congregamos em união fraternal de amor para crescer e ser aperfeiçoado em amor. Deus não instituiu um sistema religioso, Jesus não se instituiu, não veio para mandarmos construir templos, mas ele falou, ide, anunciar o evangelho e fazer discípulos. E ali, nesse discipulado, ter o que? Interação e amor com os irmãos. Não é você ir para um lugar para adorar a Deus, onde você entra calado e sai mudo. Onde você entra para buscar só os seus interesses, onde você entra para buscar só as suas bênçãos. Porque o verdadeiro ensinamento de Cristo é servir, é levar as cargas um dos outros para que assim se esteja cumprindo a sua lei. O entendimento que Jesus nos deixou é esse, que precisamos estar unidos como membros de um só corpo, para que cada vez mais sejamos aperfeiçoados na unidade, na comunhão e no amor, por meio do relacionamentos fortes de amor fraterno, pois verdadeiramente somos o santuário de Deus, que não são templos de pedras e tijolos construídos por homens.
Não é o local onde nos reunimos que importa, mas a importância de se reunir em qualquer lugar para compartilhar amor, ser aperfeiçoado no amor, viver o amor em comunhão fraterna de amor, na união para sermos para sermos tomados de toda a plenitude daquele que em parte já habita dentro de nós agora, os verdadeiros templos de Deus nesse mundo. O verdadeiro alimento que nos edifica em todas essas coisas para a vida eterna é a palavra de Deus compartilhada todas as vezes que os irmãos se reúnem. Mediante tudo o que foi dito, conclui-se que estamos na presença de Deus a todo tempo e não precisamos ir a um lugar para invocar a Deus e para entrar na sua presença. Então, essa mensagem foi a mensagem que Cristo deixou. Reunir, congregar para compartilhar o amor, interação, para que todo o corpo, cada um com a sua função, interaja para servir todo o corpo, para que cresça em direção a Deus, em direção ao amor maior, que é o amor de Cristo, o amor de Deus, para que cada membro seja aperfeiçoado em Cristo, que é a cabeça, no amor, porque Jesus veio viver o amor, anunciar o amor, anunciar o reino de Deus também. Mas o reino de Deus é amor, porque Deus é amor. Então Jesus, naquele dia, ele não vai perguntar qual o templo de adoração, ou de adoração de idolatria, ou de adoração, ou santuário, que você me adorou. Vim entrar no meu reino porque você me adorou num templo de adoração e de idolatria, não. Ele vai perguntar, entrai no meu reino porque viveste o amor e foste misericordioso. Amém? Então, queridos, com esse entendimento, vamos fortalecer a comunhão, a união, vamos nos reunir para falar da palavra de Deus e fraternalmente interagir, conhecer o irmão, conhecer quem está contigo, vivendo naquele corpo unido para um bem comum, para um bem proveitoso, que é o aperfeiçoamento de cada um, que é a edificação do corpo de Cristo, para que ninguém seja levado por qualquer vento de doutrina, mas que esteja focado em Cristo, para chegar à plenitude de Cristo, chegar à plenitude do amor, porque a base de toda a palavra de Deus é o amor. Amém? Um grande abraço a todos.